mas por enquanto é o que nós temos, vamos seguir, certo? E para seguir, segue agora uma videoaula nova, slide novo. Prestem bastante atenção, não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo, tá certo? E depois tem atividade. Então, faça as atividades, coloque lá no Classroom de acordo com o que está nas orientações. Tá certo? Então, prestem atenção no slide a seguir. Oi, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né, um slide aula, como a gente costuma fazer o slide gravado, tá bom? Bem, gente, a aula de hoje, vou tentar condensar aí 9 aulas em pelo menos de meia hora, tá bom? Para não ficar exaustivo, até porque é um assunto bem simples e a gente vai fazer uma atividadezinha bacana no final, né? Hoje nós vamos falar sobre operações, gestão versus estratégias. Então, assim, quando a gente fala sobre gestão, gerenciar uma empresa, é sempre muito complicado, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil e por muitas vezes é bem exaustiva. Mesmo como aprendizes, né, a gente já tem uma noção mais ou menos disso, porque a gente sempre faz tudo muito treinadinho, né? A gente tenta colocar na prática aquilo que a gente vê em teoria e na sala de aula, né? Então a gente já viu que o gestor tem que atender os clientes, lidar com as necessidades dos colaboradores, sei lá, cuidar de finanças, como vocês estão vendo agora, ouviram recentemente, alavancar as vendas, né? Analisar a concorrência, enfim. Tudo isso, né? Além de cuidar para que o serviço prestado atendam padrões de qualidade e garantam a satisfação do cliente de vocês. Então, gente, parece uma tarefa impossível, né, executar todas essas atividades. Mas a gente viu que não é bem assim, né? A gente viu que com organização a gente consegue. Temos em mente que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é se dedicar ao planejamento, tá certo? Que aí já começa a descomplicar todos os processos quando você realmente se dedica a um planejamento, né, e torna isso realmente como o primeiro passo, tá certo? Outra coisa que a gente também já teve que observar e fala muito sobre é o controle dos resultados, tá certo? Então, criar indicadores, definir metas, tá certo? E manter isso, né, de forma controlada, ter um sistema de gestão, tá bom? Que vai ser responsável mais pela parte burocrática e isso é necessário. Então, também a gente fala muito sobre isso e já vimos ao longo das nossas disciplinas muito isso, tá certo? Uma parte que a gente também toca sempre é na melhoria contínua, tá certo? Assim, a gente tem que estar sempre se inovando, procurando novas técnicas, procurando aperfeiçoar, questão do treinamento, questão da evolução tecnológica, né, que a gente tá vivendo, tá vivenciando. Por exemplo, esse momento que a gente está passando agora é novidade para todo mundo. Os recursos tecnológicos, mais do que nunca, estão nos auxiliando nesse processo, tá? Então, a gente precisa oferecer serviços diferenciados, inovadores, né? Enfim, estar sempre por dentro dos lançamentos e das tendências, tá bom? Então, uma coisa que a gente também já vem conversando. Uma das prioridades da empresa, isso estou fazendo uma recapitulagem aí, tá certo, gente, de todas as outras disciplinas, porque vai ser necessário para que a gente possa fazer essa etapa da estratégia de produção, então a gente é bom fazer um resgatezinho, tá bom? E uma das coisas que a gente sempre fala é entenda o seu cliente, né? Entender o que eles querem, as necessidades deles, porque é para isso que vocês vão produzir, é para isso que vocês vão prestar o serviço, é para o melhor do cliente, para que ele se sinta satisfeito. Eu solucione de forma adequada as necessidades dele, tá bom? Seja isso de uma forma personalizada, seja isso de uma forma padronizada, mas que o diferencial que eu tenha no meu negócio, ele consiga se destacar da concorrência, né? Então, procurar oferecer um tratamento diferenciado, tá certo? E claro, eu falo dos clientes, mas eu não posso deixar o quê? De valorizar os meus colaboradores, né? Que, como a gente já falou em outras ocasiões, são os nossos primeiros clientes. O nosso colaborador é aquela parte ativa do meu ambiente empresarial. E é dele que vão sair, digamos, os nossos primeiros
clientes. Então, se o meu colaborador ele está satisfeito, ele compra do próprio produto que produz, ou ele busca serviços que ele mesmo presta o serviço, então, assim, já é um feedback do mercado dizendo, olha, vocês estão no caminho certo, tá bom? Camila, e para que tudo isso que você falou, né? Então, assim, gente, o mercado, ele está cada vez mais agressivo, vamos dizer assim, tá certo? Então, saber como gerir sua empresa e conseguir agregar valor ao seu negócio, ele é fundamental para vocês obterem esse diferencial com relação aos concorrentes. Isso serve para quem vai iniciar uma empresa, para quem vai entrar na área administrativa, isso serve para quem vai trabalhar, tá? Então, digamos assim, é um conselho, tá? Que é um grande desafio isso, mas é um conselho que é para todo mundo que trabalha, seja empreendedor ou seja trabalhador, né, de forma carteira assinada, né, enfim, CLT, seletista, concursado. Então, todo mundo precisa entender onde está para poder se situar e fazer o melhor, né, fazer a sua parte, assim, de maneira que vá trazer benefício para vocês. E as operações que eu estou falando aqui, elas estão dentro de um universo justamente unificando todas essas ideias, tá certo? As operações, elas só acontecem quando eu tenho tudo isso muito unido, tá certo? Só que elas se diferem em duas etapas, que é a gestão e a estratégia, ok? Então, conceituando, iniciando aí, gestão estratégica e planejamento estratégico são dois termos muito usados no dia a dia do empreendedor. Isso vocês já devem ter escutado várias vezes, nós mesmos já falamos em sala, tá? Então, seja de pequenas ou grandes empresas, ambos são importantes, tá certo? Para uma rotina mais prática da equipe e de forma harmoniosa. Então, se eu tenho uma boa gestão estratégica aliada a um bom planejamento estratégico e as operações acontecem de forma processual, eu consigo ter uma harmonia muito grande entre todos os setores da minha empresa, o que equivale a um ambiente muito mais estável e de forma mais fácil de se trabalhar. Consequentemente, eu vou ter resultados positivos, tá bom? E aí eu pergunto, vocês sabiam, né, que esses termos não significam a mesma coisa? Tá bom? Então, por mais que eles sejam super relacionados, semelhantes, relacionados a planejamento e execução de estratégia, tem algumas diferenças, tá bom? Então, eu coloco aqui nesse slide justamente umas diferençazinhas básicas, mas se a gente parar para observar os detalhes, a gente consegue entender bem, tá bom? Então, o que é gestão estratégica? A gestão estratégica tem por objetivo criar e incentivar ações que levam ao sucesso do negócio. Ou seja, gente, é a cúpula da ideia, é onde estão concentradas as ideias mais importantes, é realmente a direção do processo, é o início dele, é aquele plano inicial da empresa como um todo, tá certo? De todo o processo empresarial, tá bom? Então, a gente pode chamar isso também de objetivos de metas. Lá, quando a gente cria a visão, a missão da empresa, pronto, ali a gente está executando a visão da gestão estratégica. Estamos colocando o planejamento estratégico realmente em pauta, tá certo? Ela né, como eu coloco aí, ela é esse gerenciamento de recursos, equipes, o dia a dia, para que a empresa toda alcance o objetivo estipulado. Então, quando eu falo de gestão estratégica, eu estou falando de uma gestão no geral, aquele olhar vital sobre todos os setores. Por isso eu iniciei esse slide falando justamente sobre um pouquinho um resgate do que a gente já viu nas disciplinas anteriores, porque é para a gente já criar uma imagem do que é o todo, do que é a empresa como um todo, tá certo? Toda essa engrenagem. A gestão estratégica, ela vai trabalhar justamente nesse gerenciamento de todos esses recursos, de todas essas equipes. Então, eu vou chamar aqui a gestão estratégica de direção da minha empresa, tá certo? Então, é onde vão estar os diretores da minha empresa, aqueles que vão conhecer todos os detalhes de todos os processos da empresa, tranquilo? Em contrapartida, uma vez que eu sei que gestão é esse todo, acredito que o planejamento estratégico ele seja mais definido, e é isso mesmo, ele é mais definido, ele é um pouquinho, né, mais restrito em determinadas formações. Então, assim, o planejamento estratégico é como um segundo passo, né, ou seja, a formalização da gestão estratégica. Então, a estratégia
A gestão estratégica, ela vai ver o todo, a empresa como um todo, e o planejamento estratégico, ele vai se organizar em cada detalhe, ele vai se sobressair em cada detalhe. Então, em cada setor, eu preciso ter um planejamento estratégico para aquele setor. Como é o funcionamento exato daquele setor, para eu poder gerenciar isso e controlar todo esse processo, tá? Então, aqui no finalzinho, ele fala assim, planejamento estratégico é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas, e aí eu tô falando programas de ações, ou seja, aquilo que vai ser executado naquele setor, né? Claro que aquilo ali vai estar em comum acordo com outros setores, porque a empresa, ela gira de forma unificada, né, gente? Então, mas ele vai estar específico para determinados programas de ação, para a execução, tá? Levando, claro, em conta em condições internas e externas, observando sempre como é que eu posso trabalhar com o que eu tenho internamente, ou seja, com a minha capacidade interna empresarial, e com o que eu posso trabalhar de forma externa, o que ao meu redor, o que a minha sociedade, ela me diz, o que ela me oferece, tá bom? Para eu poder trabalhar. Então, é uma visão aí mais detalhada, ok? Espero que fique claro, mas vocês dão uma lida aí depois de novo, né, em cada um desses conceitos, e aí vejam e façam suas anotações, tá bom? Então, eu coloco aqui, como a gente sempre gosta de fazer mapas mentais e tal, mas essa eu estruturei de uma forma diferente, esse slide, porque nós vamos utilizar essas estruturas lá no final da nossa atividade, como vocês vão ver, tá bom? Então, eu coloco aqui operações e boto gestão versus estratégia, tá? Então, como a gente coloca aí, eu vou ter as operações, as características dessas operações, e aí a gestão da operação, ou seja, a forma de gerir, a forma de pensar no todo dessas operações, e depois no detalhamento dela, que são as estratégias dessa operação. Então, eu tenho um processo a ser feito, mas antes desse processo ser feito, eu tenho que pensar em todos os detalhes desse processo de uma forma, de uma visão geral, né? Como unificar todas as operações da minha empresa. E a estratégia é justamente o passo a passo de cada um desses pensamentos que eu firmei agora, tá bom? Então, dadas as características, então se eu observar as operações que eu preciso fazer, dada a característica da natureza dessa operação, eu tenho como gestão a tomada de decisões individuais de cada recurso. Eu preciso entender o que eu vou utilizar para poder eu executar esse processo, tá bom? A estratégia dessa operação, conformação e manutenção do padrão de tomada de decisão. Então, assim, eu tomo a decisão de quais são os recursos que eu vou utilizar. Uma vez que eu tomei essas decisões, agora eu vou procurar comprar ou reabastecer ou manter, enfim, dependendo do que seja a minha decisão, eu vou colocar ela em prática. Então, a estratégia é como eu vou colocar em prática o que eu decidi, tá certo? E isso, gente, equivale a todas as outras características. Então, isso enquanto a natureza eu vou lembrar dos recursos que eu vou utilizar, escala de tempo, em que tempo, que decisões diárias que eu vou fazer isso, quais são os prazos desse meu projeto, quais são os prazos desse meu produto, dessa prestação de serviço, ou, né, eu preciso entender o tempo que eu levo, né, para executar o processo. Então, eu preciso tomar essas decisões de uma forma periódica, seja ela diária, seja ela com escalas, né, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, ou até mais que isso. Então, eu preciso criar uma escala de tempo que eu vou trabalhar, tá? O que a gente chama aqui de cronograma, tá bom? Então, eu preciso criar essa escala de tempo, eu preciso criar esses cronogramas. Uma vez que eu crio o cronograma, o que eu vou fazer? A estratégia de operação, ela vai justamente executar o cronograma, tá certo? Eu tô me enrolando aqui no nome cronograma, mas vocês já me conhecem. Então, ela vai executar aí o que está dentro desse cronograma e fazer as escalas dela. Olha, dentro desse cronograma geral aí, pensado, nós precisamos fazer o nosso próprio cronograma, o nosso passo a passo, tá certo? Então, ela vai fazer as escalas, né? Se for o caso de maior tempo ou de menor tempo, vai depender muito do que é o processo, tá certo? Então, ela vai pegar o cronograma geral e vai adaptar ao processo que ela deve executar.
Grau de agregação das decisões, tá? Então, como ele bota aqui, decisões detalhadas sobre recursos e processos. Esse grau de agregação é tipo, quem toma essa decisão sobre determinados processos, sobre determinados recursos, tá? As decisões tomadas sobre esse tipo de característica, elas podem afetar a empresa como um todo, tá? Então, eu tenho que sempre tomar decisões de forma, digamos, como eu digo, generalizada, juntar todo mundo, sentar e tentar, né, ver o lado de cada setor para poder tomar a decisão mais acertada, tá bom? E aí, uma vez que essa decisão ela é tomada, eu vou criar um sistema, tá certo? Onde eu possa gerenciar, né, esses recursos e esses processos de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Que, como tem aí, de uma forma mais competente, de uma forma mais eficaz, mais eficiente, tá bom? ênfase, então, o que eu preciso, o que eu já tenho, então a ênfase interna, a interface entre operações e outras áreas, né? Então, assim, o que eu tenho que observar o que eu já possuo. E aí, dentro dessa minha aposta, o que eu já tenho, eu criar as minhas estratégias para utilizar o que eu já tenho. E caso seja necessário eu utilizar outros recursos que eu não tenho, e aí eu vou começar a providenciá-los. Aí já é uma outra etapa. Mas eu preciso entender o que eu tenho e com o que eu tenho, o quanto que eu posso explorar, né, para poder fazer a prestação de serviço ou, no caso, a fabricação do produto. Ok? Então, dentro da estratégia, eles vão falar sobre a relação das operações com o ambiente interno e externo, que foi justamente o que a gente viu aqui no conceito dele, que é uma das preocupações dela. Ela tem que ver o que ela tem, a capacidade interna dela, o que ela pode produzir aí, e observar o que a sociedade também oferece para ela, tá? Então, seja em termos de qualquer tipo de recursos, o que a minha sociedade ela me oferece e eu vou me utilizar disso, né? Vou fazer com que isso seja a benefício da minha empresa, tá bom? Nível hierárquico, que é muito importante entender esse processo decisório, tá certo? Então, assim, como a gente já viu inúmeras vezes em outras aulas, nós temos uma pirâmide escalar de operações. Então, eu tenho os operários, eu tenho a tática e eu tenho, no caso lá, as habilidades maiores, que são as de planejamento, digamos assim, que é o cargo de diretoria, de gestão, onde eles vão ter, né, poder de decisão que um operário não tem, tá bom? Então, por mais descentralizada que seja uma empresa, por mais que os gestores eles trabalhem de forma descentralizada, sempre vão ter decisões que cabem a eles tomar, tá? E eu, como um funcionário, como colaborador, tenho que entender que posição eu estou, em que nível hierárquico eu estou. Se é um poder de decisão, eu tenho que tomar a decisão e realmente seguir, né, com as consequências dessa decisão. E se eu não tenho esse poder de decisão, mas eu sei o que pode ser feito, colaborar para que a decisão ela seja tomada, mas respeitando os níveis hierárquicos, tá certo? Assim como o nível de abstração. Ou seja, você tem questões do dia a dia que não necessariamente você precisa procurar o seu gestor, que você pode claramente conseguir resolver sem prejuízo para a empresa, sem forma onerosa, assim, de qualquer forma onerosa, mas que vocês possam fazer isso diariamente. Então, são decisões tomadas ali na linha de produção, na linha de frente do atendimento no serviço, que você não vai parar de atender o serviço para procurar um gestor, enfim, a não ser que de fato seja algo muito importante. Mas tem coisas do dia a dia que você mesmo consegue, né, resolver sem precisar de procurar pessoas de escalas maiores em níveis hierárquicos, tá? Então, isso a gente chama de nível de abstração. Essas coisinhas que vocês resolvem diariamente, que não vai ter prejuízo nenhum para a empresa, não vai ter nada oneroso para a empresa e vai satisfazer o seu cliente, que você tem capacidade para resolver, habilidade para resolver, se faz, se toma, como muito provavelmente seja uma situação atípica, ela não precisa virar algo padronizado. Diferente quando realmente há uma falha no processo. Quando tem uma falha no processo, aí é onde a gente estava lá nos desperdícios, né, na última aula. Quando tem uma falha no processo, opa, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou identificar que falha é essa, vou procurar os mecanismos de como resolver essa falha. Uma vez que eu consigo resolver
coloco em prática para ver se realmente deu certo. Uma vez deu certo, eu padronizo. Então, toda vida que tiver a mesma falha ou falhas, né, semelhantes àquela, eu vou saber já o protocolo que eu devo utilizar para poder realizar a solução daquele problema. Mas tem coisas no dia a dia que, tipo, são coisas tão atípicas, tão que não tem uma coisa corriqueira, não é recorrente. Então, você consegue fazer, né, de forma prática, de forma rápida, sem necessariamente ir para outros níveis hierárquicos. Então, isso é o nível de abstração, tá bom? E aí, claro, tem coisas que é de nível de fato de subordinação. Isso, subordinação de processos, subordinação de pessoas. Quando eu falo subordinação aqui como característica, ele está falando que algo depende de outro para acontecer, tá certo? Então, eu tenho que ter limites estabelecidos, tá bom? Estratégias dessas operações estabelecidas, porque eu preciso seguir um protocolo, eu preciso seguir um fluxo. E aí, quando a gente trabalha os fluxos, e a gente fez muito, né, somente na última disciplina, o fluxo de processo, então assim, quando eu trabalho com esse fluxo, eu entendo que eu dependo que algo aconteça para eu poder trabalhar e que outra coisa vai depender desse meu trabalho. Então, o fluxo, essa visão, é justamente essa, tá? É uma visão de subordinação. Algo só acontece se uma outra coisa acontecer também, tá bom? E aí eu preciso limitar até em que ponto isso é viável ser feito. Senão, como é que eu posso proceder? Porque pode ocorrer uma falha, pode ocorrer um processo diferente. Ok? Então, de uma forma geral, gestão versus estratégias eu estaria mostrando dessa forma. A visão geral da empresa e depois a visão detalhada dessas decisões tomadas, dessa visão geral. Ok? Passando aqui, eu deixo muito claro aqui já em vermelho, né? Bem aí aparente, não há uma forma de gerenciar operações. Gente, não há uma única forma, tá? Ou uma melhor forma. Não existe uma via única de como você vai gerenciar a sua loja, você vai gerenciar a sua empresa, a sua produção. Isso vai muito de cada gestor, isso é muito do feeling, que a gente chama, é muito do sentimento que você tem naquele momento, as situações por quais vocês estão passando naquele momento. E aí a questão dessa bagagem teórica é justamente para quando você se deparar por alguma situação que é necessário tomada de decisões, você saber refletir, saber organizar essa tomada de decisão, organizar essas ideias para que de fato você consiga visualizar todo o processo, né? E onde pode ser que essa decisão ela venha como é que assim, a atingir de forma positiva ou negativa, tá? Então, a gente se cerca, se imune de muita informação, de muita teoria, justamente para que a gente não erre nessas tomadas de decisões. É impossível ser 100% certo, né? É impossível. Mas a gente tenta ser o melhor, né? Cometer o menos erro, o menos falha possível. Então, não há uma melhor forma de gerenciar, mas algumas informações, elas trazem pra gente aí, né, uma bagagem que nos faz confiante para tomar decisões, tá bom? E aí eu descrevo aí, cada tipo de operação tem seus vários aspectos potencialmente importantes. Então, eu vou observar cada operação nas suas múltiplas funções, nas inter-relações entre esses processos, tá certo? E, claro, também os processos conflitantes, quando um acontece que o outro não acontece, o que que acontece, o que que ocorre. Então, eu tenho que ficar observando realmente essa linha, né? Esse fluxo, seja o fluxo de atendimento, seja o fluxo de produção. Por isso é importante saber exatamente que objetivos eu devo perseguir. Então, lá no comecinho, quando eu falo a gestão é a missão e visão da empresa, né, que é uma das primeiras coisas que a gente vê no curso, ali está definido quais são os objetivos que eu devo perseguir, quais são os objetivos para qual eu estou trabalhando, né, a visão geral da minha empresa. Então, eu não posso fugir daquilo ali. Tá? Tudo que eu tenho que fazer, todos os processos, todos os fluxos que eu vou criar, eles são para atingir aquele objetivo, aquela visão, aquela missão que eu defini lá no comecinho da minha empresa, tá bom? Então, tudo é flexível. Eu sempre digo, um bom planejamento ele é feito a lápis, porque eu posso ir lá e refazê-lo e mudar toda a programação, tá bom? Só que uma vez que eu refaço o planejamento inicial, a gestão inicial, todas as estratégias depois, elas também sofrerão mudança. Então, tem que ser uma tomada de decisão muito acertada, ok?
E aí, o último ponto, objetivos ou critérios de desempenhos, né? Ou seja, eu tenho que observar custo, qualidade, confiabilidade, velocidade e flexibilidade, que é o que nós vamos ver aqui no quadrinho a seguir. Então, eu botei aqui, gestão operacional, objetivos e critérios de desempenho. Então, para eu ter um bom desempenho, para eu ter realmente sucesso no que eu vou me programar para fazer, é bom eu separar, escalonar, digamos assim. Eu não sei nem falar esse nome, gente. Colocar em escala, né? Escalonar, deve ser. Colocar isso aí de forma que eu tenha essa visão por escrito. Como eu sempre falo, pensou em uma coisa, a gente escreve, põe no papel, porque quando tu vê no papel, aquilo ganha uma proporção totalmente diferente. E aí você consegue dali traçar outros objetivos ou criar mais ideias, tá bom? Então, se eu for seguir aqui um padrão para eu poder realmente ter uma gestão operacional bem melhor, estratégias bem mais definidas, eu vou separar ele nesses critérios, tá bom? Em relação à questão de preço e custo, que a gente viu que é muito importante a gente saber quanto é 100 gramas do leite que eu coloco lá no meu din-din, entendeu? Então a gente viu que tudo vira custo, tudo, o mínimo que seja é um custo. E se eu não souber lidar com esses custos, a gente viu que tem desperdícios que as empresas fazem, que elas poderiam melhorar muito, né? A questão dos seus custos, justamente porque elas trabalham às vezes desnecessária ou utilizando de má forma os materiais, as matérias-primas. Então, não lembra, olha lá os 8 desperdícios de novo, tá certo? E vejam formas, estratégias de como vocês podem utilizar aquelas ideias para vocês não desperdiçarem, tá bom? Quando vocês forem produzir ou estiverem trabalhando, enfim. Então, eu preciso observar o meu objetivo, preço e custo, então a melhoria do meu preço e meu custo. Meu subobjetivo, o custo de produzir, o custo de servir, tá? Então, eu estou falando aqui de produto e de serviço. E a descrição desse custo, custo de produção do produto ou custo de entrega e servir ao cliente. Então, quando eu tenho uma prestadora de serviço, um atendimento ao cliente, eu também estou gastando com isso, tá? Então, hoje nós estamos vendo, nesse momento de Covid-19, que muitas empresas, elas estão home office, né? Então, elas deixaram de ter alguns gastos, né, com a empresa no geral, mas estão tendo outros gastos, embora menores, mas tentando manter os funcionários em casa. Escolas particulares, faculdades, cursos, né, assim que a gente paga um valor para obter, todos eles estão, pelo decreto, tendo que dar desconto na mensalidade. Por quê? Porque era feita de forma presencial, então eles tinham gastos com tudo, com energia, com manutenção de limpeza, enfim, né, com o dia a dia. Como esses gastos eles não estão sendo feitos, estão sendo repassados para os alunos. No caso de vocês, né, a escola tinha gasto com a limpeza, com a energia, tal, com a alimentação. Então, o que o governo fez? Está pegando esse valor e está dando para os alunos. Porque as escolas não estão tendo gasto, então esse dinheiro vai ficar na escola para quê, se a gente não está tendo gasto? Então, é muito justo, né, que isso seja repassado para quem de fato que são os clientes, que no caso na educação são vocês, por exemplo, alunos, né? E em outras prestações de serviço da mesma forma, se eu não estou prestando o serviço de forma como foi contratado anteriormente, eu tenho que repassar isso para o meu cliente, tá? Então eu já tenho que pensar longe, né? Então muitas empresas nunca pensaram, nunca se organizaram para determinada situação como essa, que realmente é muito atípica. Mas, gente, que pode acontecer como já aconteceu outras vezes, né? Vocês já estudaram história, já viram que não é a primeira pandemia, né? E em muitas outras, tipo, os números também foram altamente alarmantes, né? Então, se preparar para o que pode vir é o importante. Então, principalmente em relação a custos, é muito importante a gente estar preparado. Pode ser que nunca venha, mas eu vou estar preparado para isso. Isso é uma visão a longo prazo, tá certo? Outro objetivo, a velocidade. Então, em que velocidade, em que tempo? Eu estou falando aqui sobre tempo. O seu objetivo, em que velocidade é o acesso, o atendimento, a cotação, a entrega? Então, são detalhes que eu tenho que observar da minha prestação de serviço ou da minha fabricação, tá certo? A descrição
como a gente coloca aí, tempo e facilidade de ter acesso às operações, tempo para iniciar o atendimento, tempo para cotar preço, prazo, especificações, para eu poder receber esse produto e poder entregar o meu produto ou prestar o serviço ao meu cliente. Então, tudo isso, né, eu tenho que observar, são detalhes que eu tenho que observar. Então, o objetivo e o subjetivo, digamos assim, o objetivo vão fazer parte da gestão estratégica e a descrição aqui, nesse caso, vão fazer parte do planejamento estratégico, quais são as ações que eu vou executar, tá bom? Então, objetivo, flexibilidade, como subobjetivo, os produtos, o mix de produto, o mix né, enfim, de serviços, entregas, volume, horários, áreas. Então, essa área que a gente fala aí é o atendimento da sociedade na região que você está, em outras regiões. Então, como é que eu vou fazer esse deslocamento, né? Enfim, tem que pensar em tudo isso, que é o que está aí na descrição. Confiabilidade, ou seja, como é que eu posso passar confiança para o meu cliente, né? Como é que ele pode confiar em mim, como é que eu vou ganhar créditos com os meus clientes, com o meu público-alvo, tá? Então, alguns objetivos para que as pessoas confiem naquela empresa. Quando a empresa é pontual, quando ela tem integridade no mercado, ninguém fala ruim dela, tem uma marca consolidada, né? Quando ela realmente trata com segurança os seus clientes, né? Tanto o produto, né, tem a garantia, como o serviço também, tá bom? Enfim, todos esses detalhes que fazem com que vocês confiem na marca, confiem na empresa. E aí tem os detalhes aí também na descrição e, né, dentro da mesma ideia aí, o objetivo, a qualidade, tá certo? Então, a qualidade de quê? A qualidade, se vocês observarem, ela tem muito mais detalhes pra gente observar. E aí eu coloquei só alguns, né? A gente pode pensar além disso aí, tá bom? Então, dentro aqui da qualidade, o que eu vou me preocupar? O desempenho, né? As características iniciais da minha empresa, a conformidade, ou seja, a questão da padronização, das especificações do meu produto ou do meu serviço. A questão vem aqui um bom treinamento para ter essa conformidade, né? Para ter algo realmente confiável e conciso. Uma consistência de informações, uma marca consolidada, né? Digamos assim, eu vou contratar qualquer pessoa, mas tem tal empresa que faz, mas ela faz mais caro, mas é mais confiável que você faça com ela, porque ela já tem consistência no mercado, né? Ela já trabalha com manutenção, já de uma forma padronizada, que a gente consegue ter uma confiança maior nela. Qualidade dos recursos, e aí todos os recursos, eu preciso ter, digamos, colaborador é um recurso, né? Que é o recurso humano. Eu preciso ter pessoas treinadas, pessoas com objetivo, né, de melhoria, de constante modificação. Meus recursos de matéria-prima de primeira qualidade também, né, que possam dar para mim os produtos também, né, os subprodutos desses produtos de forma e qualidade. Então, a qualidade dos recursos, tá bom? A durabilidade disso, a confiabilidade, a limpeza de todo o processo, o conforto que você pode dar fisicamente para os seus colaboradores ou para os seus clientes. A estética também é muito importante, né? Você chega em uma loja, em uma coisa assim, que às vezes até tem os produtos de boa qualidade, mas ela não tem uma aparência muito boa. Aí você olha assim, nossa, parece um brechó, e às vezes tipo é uma boutique, né? Então, como que uma boutique tem cara de brechó? Então, fica meio assim. Então, até os brechós, né, digamos assim, que eu não tô desprezando não, tá, gente? É muito massa brechó. Mas se você der uma lapidada, digamos assim, estética no brechó, você jura que é uma loja grande, uma loja boa, uma loja né, de marca. E quando você vai ver, são de peças usadas, que muitas vezes tem muitas peças boas, né, em ótima qualidade, com preço super acessível. Então, mas chama o cliente, a estética chama o cliente. Os seus colaboradores também bem vestidos, uniformizados, né, de uma forma padrão, mais elegante, né, que, enfim, condiza com o ambiente, né, que você está ali. Se é uma loja de roupas, então as pessoas, né, bem festas, bem arrumadas. É uma loja sei lá, uma padaria, né, uma delicatessen. Então, alguma coisa assim mais puxada para o chefe de cozinha, para aquela coisa mais assim delicada. Então, tudo, a aparência tem que estar em conformidade com
né, o que você produz ou com a prestação do seu serviço. A comunicação, então a sua forma de se comunicar com os clientes, com os colaboradores, enfim, com todo o seu meio interno e externo, né? Você precisa definir como é que vai ser essa comunicação, se vai ter recursos tecnológicos para isso, enfim, né? Trabalhar a sua imagem. A comunicação é trabalhar a sua imagem através das informações, tá bom? Competências, né? E aí eu coloco aí capacidade técnica, principalmente. Então, não adianta você colocar uma empresa, uma prestadora de serviço e você não ter gente competentes, né, adequadas para lidar com aquele serviço. Então, buscar sempre inovações e competências em todos os sentidos, né, máquinas mais eficientes ou pessoas mais treinadas, enfim, tá bom? Tratar sempre com muita simpatia e muita atenção. Qualquer que seja o momento, seja na produção, seja na recepção do seu cliente, seja com o seu fornecedor, ser sempre cortês, sempre polido, tá? A gente sempre falou muito disso, sobre a questão do tratar com as outras pessoas. A gente trabalha com a área burocrática, que é a administração, mas toda essa área burocrática ela é feita por gente, tá? E então, ser simpático, ser cortês, dar atenção, tá? Mas essa atenção também dentro do que é necessário. Não vai sentar, cruzar a perna e ficar conversando abobrinha, porque você foge do assunto. Mas a atenção necessária naquele momento, na prestação daquele serviço, tá certo? Então, observar isso e tentar, né, colocar a sua empresa dentro de todas essas características. Beleza? Eu sei que eu tô falando rápido, mas aí vocês voltam o vídeo aí e vê de novo. Tô tentando, como eu falei, resumir 9 aulas em 20 minutos e com certeza não vai dar, gente. Eu coloquei aqui uma exemplificação, por exemplo, as operações de estratégia de uma companhia aérea. Agora que eu notei que o aéreo aí tá errado, mas é aérea, tá, gente? Então, primeiro ele mostra os recursos de operações que são necessários, os níveis né, desejado que ele pretende alcançar e as divisões estratégicas, né? Como é que ele opera nessas divisões a cada nível com os recursos que ele tem. Então, a companhia aérea, vamos colocar aí, digamos, as nossas atenções nesse gráfico, e eu vou ter aí recursos de operações, espaço por cadeira, número de passageiros, de comissários, atendimento, refeição servida, entretenimento e recursos durante o voo, espaço de bagagem na cabine, para quantas bagagens eu poderia colocar na cabine, e discriminação, né, enfim, do funcionário. Então, como é que eu posso me discriminar a cada funcionário? Qual é a função de cada um deles, tá? Então, essas operações, né, que eles vão colocar aí operações dos sonhos para atender. E eles vão atender 3 tipos de público. O público da classe econômica, o público da classe executiva, que é aqueles que utilizam bastante, né, o serviço, e o público 3, que seria de primeira classe, então aquelas pessoas, né, que têm um poder aquisitivo muito maior, então querem muito mais conforto, querem um atendimento diferenciado. Então, se você observar, para cada nível, né, de tipo de atendimento que eles vão ter, eles vão utilizar os recursos de maneiras diferentes. Então, por exemplo, aí o público 1, que é da classe econômica, o espaço por cadeiras vai ser, pequeno, não vai ser tão pequeno, mas vai, né, já vai estar próximo do pequeno. Então, vai ser um espaço aí, tipo de ônibus, entendeu? Número de passagem e comissários. Eu vou ter um grande número. Então, assim, por que vai ter esse grande número? Porque quanto mais gente na classe econômica, mais eu vou tirar o meu dinheiro daí, né? Se eu tiver pouca gente na classe econômica, não vai valer a pena, porque é tão barato a passagem, e se eu tiver poucas pessoas, o custo disso não vai sobressair, né? Não vou conseguir tirar o meu custo desse valor. Então, eu tenho que colocar muita gente, tá certo? Para que eu consiga colocar uma passagem preço barato. Aí a gente volta lá em economia e mercado. Preço baixo, demanda alta, né? Inversamente proporcional. Então, eu preciso colocar bastante gente. O atendimento não vai ser o dos melhores, né? Não vai ser tão rápido, oi, tudo bem, acabou. Ele vai te dar um pouquinho de atenção, mas essa atenção, ela é bem breve, tá certo? Assim como a refeição servida,
né? Muitas vezes vai ser só um lanchinho bem básico. Em algumas companhias aéreas nem isso não tem mais, tá certo? Entretenimento e recursos bem simples, ali um fone de ouvido para você escutar uma música, ou no máximo uma TV para todo mundo ver a mesma coisa, né? Não vai ter uma coisa muito específica para cada pessoa. O espaço da bagagem, geralmente ele está muito próximo do mínimo, ou seja, você vai poder levar uma bagagem de mão no máximo por pessoa, porque como é muita gente, não vai caber para todo mundo. E o tamanho da bagagem ele também é limitado, porque se for uma bagagem maior do que aquela que é limitada, não vai caber, né? Não vai dar espaço para outras pessoas, enfim, tá bom? E a gente vê as diferenças nas outras classes, entendeu? Então, assim, na executiva, que é esse traço mais firme, então já tá mais próximo do que é melhor, né? Tá mais próximo aí do que é melhor, tá entre a metade pro bom, em vez da metade pro ruim, né? Tá da metade pro bom, porque a passagem é mais cara, né? Então já vai ter um conforto maior. E primeira classe, vocês estão vendo que eles estão ali, né, dentro da excelência. Então, assim, o espaço entre as cadeiras são grandes, né, são cadeiras de leito, onde você pode deitar, deita a cadeira, tipo, dorme na cadeira, assim, tá certo? O número de pessoas dentro dessa classe vai ser muito pequeno, tá? As passagens são muito caras, então vão estar realmente só as pessoas selecionadas, aquelas que realmente querem pagar por aquele valor, né, para uma viagem. O atendimento ele é altamente cordial, né? Você é chamado, ele te dá toda uma atenção, te oferece 1.500 coisas, né? Assim como a questão da alimentação, você vai ter almoço, janta, lanche, né? Da melhor qualidade, com sucos e vinhos e o que for necessário, então assim, altamente sofisticados, tá? Então sempre aí, ó, no máximo, sempre aí na excelência. Então, eu utilizo os mesmos recursos para fazer os mesmos 3 atendimentos. Mas como eu utilizo esses recursos é onde está a estratégia, tá certo? Então, assim, eu, enquanto gestão, sei que preciso de tudo isso. Eu, enquanto estratégia da operação, como é que eu vou utilizar, tá certo? Então, como eu vou utilizar para cada uma dessas classes, né, para cada uma desses níveis aí de atendimento, os mesmos recursos, tá? Então, é um exemplo de uma prestação de serviço, tá certo? Eu dei aí o exemplo da companhia aérea, tranquilo? E aí aqui eu meio que mostro o que a gente, enquanto prestador de serviço, principalmente precisa entender. Mas claro que também serve para a produção, para a estratégia de produção. Então, a estratégia operacional ela vai observar o que exatamente? Até então, a gente falou bastante sobre a gestão, depois a gente misturou um pouquinho a gestão e a estratégia, e agora aqui eu estou focada realmente na estratégia. Então, a estratégia é fazer isso, observar isso, tá? Como eu falei, isso é o básico que eu estou colocando. Tem muito mais coisas para a gente observar, mas isso aqui você já observando, já contemplando, pronto, já tá massa a sua estratégia, ok? Então, eu vou ter categorias e vou ter descrição. Então, dentro da estratégia operacional, na categoria filas e fluxos. Fluxos a gente já fez um bocado, né? Mas é a mesma coisa de fila. Então, como é que é o processo? Como é que anda o atendimento? Como é que vai ser executado do início, meio e fim desse atendimento, tá certo? Sistema de planejamento, programação e controle de produção, sistema de informação, redes de suprimento, gestão de relacionamento com o cliente, medidas de desempenho e sistemas de melhoria. Aí na descrição eu começo a mostrar todos os tipos de sistema que são necessários, tá certo? Para a questão do controle, a forma de nível de acesso, de integração, o relacionamento com os fornecedores, as decisões de quando comprar ou fabricar, ou a necessidade da questão da prestação de serviço. Eu preciso ter políticas de fidelização, tá certo? Ou seja, aquele relacionamento com o meu cliente, eu preciso entender como é esse relacionamento, para eu poder ter uma comunicação mais aberta e mais clara com ele, para ter os feedbacks necessários para a minha empresa, tá bom? Então, eu preciso observar todos esses detalhes aí que vocês podem ler, que tá bem claro, assim, ao meu ver ficou muito claro essa descrição relacionada a cada uma dessas categorias, que é o que nós vamos praticar, tá certo? Então, assim,
o que é a proposta dessa forma? Como eu falei, essa disciplina era para ela ter sido 100% praticamente prática, e infelizmente a gente não pôde fazer. Mas eu estou tendo ideias aqui de como é que eu posso fazer isso de forma prática sem prejudicar vocês, né? Sem tirar vocês de casa. E aí nós vamos ter então um desafio prático, tá certo? Primeiro nós vamos utilizar os grupos que já estão definidos para o trabalho da professora Nídia. Ela me disse que tem um grupo aí já formado com vocês, de um outro trabalho, alguma coisa assim. E então a gente utiliza esse mesmo grupo, porque não teria problema, tá bom? Pelo menos vocês já utilizam o mesmo grupo de WhatsApp que vocês vão trabalhar para trabalhar o meu trabalho também. Ficou ótimo, né? Trabalhar o meu trabalho também, mas por aí. Então a gente utiliza esse mesmo grupo, tá certo? E o que a gente vai fazer? Cada integrante no final, ele deve postar o relatório do trabalho no Classroom. Então, embora vocês façam em conjunto, tá certo? Quando vocês terminarem o trabalho, que fizer o relatório em conjunto, cada um coloca uma cópia no Classroom. Gente, por que isso? Porque lá ele não dá pra gente a opção da gente criar um grupo e vocês colocarem uma atividade por grupo. Então, cada um tem que postar a sua atividade para o sistema entender que você participou, tá bom? Então, você vê com o seu grupo, quando vocês terminarem, cada um pega o PDF e lança lá no Classroom, lá no seu nome, tá bom? Tá? O sistema entender que você participou do processo. E, por final, eu quero que os líderes, né, de cada grupo enviem a relação desses grupos pelo WhatsApp, tá bom? No grupo da sala mesmo. Então, coloca lá, trabalho, ou tipo, no caso, né, relatório da Camila, gestão de vendas, ou gestão de vendas, gestão estratégica. E aí coloca lá, grupo 1 e bota os números das pessoas, né? Grupo 2, os números da pessoa, e 3, assim sucessivamente, tá bom? E vocês coloquem lá de forma organizada cada grupo, beleza? E aí, então, o que é que eu quero que vocês façam, tá bom? O relatório vai se chamar Gestão versus Estratégia. Gente, a gente já criou ficticiamente inúmeras empresas, né? E em sua maioria sempre empresas de produtos. Foram raras as vezes que nós tivemos empresas de serviço, tá? Acho que na última vez que a gente teve uma empresa de serviço, o restante sempre é de produtos mesmo físicos, tá bom? Então o desafio é elaborar uma empresa de serviço, tá bom? Então essa hora agora nós vamos olhar uma estratégia de elaborar uma empresa de serviço. Até porque depois dessa pandemia, gente, muitas empresas elas vão se modificar, tá certo? Vamos dizer assim, elas vão se reestruturar. E muitas delas vão ver que dá para fazer o serviço de uma maneira de menos custo empresarial, prestando um serviço mais personalizado, mais em casa, enfim. Então é bom que a gente já crie essa imagem, essas ideias que a gente possa utilizar depois. Então, o desafio é elaborar uma empresa de serviço. Vocês, claro, vão poder se basear nas empresas que já existem no mercado, tá bom? Para facilitar a pesquisa e, claro, né, fazer as análises dos dados que vão ser necessários para montar a gestão, né, e uma estratégia de produção. Nesse caso, a prestação de serviço, que vai ser a nossa estratégia de produção. E vai se dar como? O relatório nada mais é do que o preenchimento das tabelas que eu apresentei aqui nesse slide. Então, vocês viram que eu tenho aquelas tabelinhas, nós fizemos ali o fluxo, né? Enfim, então vocês vão preencher, só que com as informações da sua empresa, tá certo? Então, quando tiver preços e custos, o que você está vendo, o que você planejou para esses preços e custos, ok? Então, vejam prestadoras de serviço que já estão disponíveis no mercado, observe como é que elas trabalham, vejam como é que é o processo para vocês conseguirem fazer uma análise mais próxima da realidade, tá bom? Então, vocês vão montar um fluxo de gestão, tá? Então, veja novamente o exemplo que eu dei lá no slide e um fluxo estratégico operacional, tá? Então, vocês veem essas tabelinhas, veem lá os fluxos que a gente colocou aqui nesse slide e vocês vão recriar, só que com as informações
inerentes à empresa que vocês estão criando, tá certo? Então, assim, gente, bons estudos. Camila, qual é o prazo? Eu não vou definir prazo ainda, tá? Porque a gente ainda vai ter próxima semana outra aula que eu vou trazer mais informações que podem ajudar vocês na montagem do relatório. Então, acredito aí que a gente vai ter pelo menos uns 15 dias, tá bom? Para ver como é que tá o andamento desse relatório. Na próxima aula a gente vê, eu faço um chatzinho online mais uma vez e a gente vê como é que tá o processo e aí a gente marca como é que vai ser o dia no caso da apresentação desse relatório, tá certo? A entrega desse relatório. Então, por hora, organizem-se, já procurem ver quais são as empresas que vocês vão observar para poder montar de vocês e tentem começar o relatório, tranquilo? Mas em menos de 15 dias aí não. Então, essa aula é para sexta-feira, dia 15, e aí a gente vai ter aí mais umas 2 sexta-feiras para poder ter a entrega, então, desse relatório. Então, dá tempo, ok? Vocês são muito bons, são muito ágeis e já tem todo o processo na mão, tá bom? É só substituir os dados, beleza? Bons estudos, galerinha, e até a próxima aula. E aí? Espero que tenha ficado claro no slide, as explicações que estão lá no slide. Como eu disse no começo, se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, tenta praticar, certo? Observa, né, o que tá ali, os detalhes que tem lá. Então, para vocês não ficarem tão perdidos. E mesmo assim, se ainda tiver dúvidas, grupo do WhatsApp da sala, pergunta, marca a tia Camila, tá bom, tia Camis lá, Camila, que aí assim que eu pego as respostas, perguntas, as respostas, as perguntas, eu vou responder vocês, tá bom? Espero que dê certo essa videoaula da semana e aí vamos nos falando, tá bom? Abraço, fiquem em casa, fiquem seguros, cuidem da saúde e cuidem principalmente dos estudos de vocês. Nesse momento é que realmente vocês devem se preocupar, tá bom? Então, beijo, abraço para todo mundo, até logo!